bem-vindos ao canal Veritas. É um grande prazer estar aqui com vocês para darmos continuidade a essa série de vídeos que já iniciamos, trazendo a primeira agenda global dentro da temática do messianismo político e o último imperador. Eu considero muito importante deixar bem explícito aqui que é nossa pretensão ao fazer esses vídeos com essas abordagens que giram em torno da geopolítica, da geoeconomia, também de questões teológicas, religiosas. Nossa pretensão é trazer um estudo isento, o máximo possível, de qualquer viés ideológico, político, principalmente de políticas partidárias. E nossa preocupação também ao passar este conteúdo, ou estes conteúdos que dizem respeito a essa complexidade da temática, como nós falamos no primeiro vídeo sobre a agenda do BRICS, que não podemos entender essa abordagem teológica, escatológica, de forma isolada, que a história humana ela é esse guarda-chuva de vários gomos, e se queremos entender o passado e ter visão, né, do que se passa no presente, e jorrar luz para enxergarmos os acontecimentos que poderão virem no futuro, é preciso que a gente tenha esse guarda-chuva com esse leque totalmente aberto. É impossível nós termos uma visão certeira, uma visão que nos dê essa abrangência, não é, de campo visual, com esses assuntos escatológicos que são de muita complexidade, sem as ferramentas dessa instrumentalidade com várias ciências que tratam e abordam assuntos, né, que são conjugados com essa temática. Então, eu quero deixar muito bem explicado aqui, bem entendido, para que não haja nenhum equívoco ou engano acerca das nossas intenções com esta abordagem das temáticas que envolvem nações, envolvem povos, mas nossa abordagem é sob uma perspectiva escatológica e bíblica, sem nenhuma pretensão a nenhum campo ideológico que envolve partidarismo político, nem nenhuma ideologia. Quero também deixar bem claro aqui, registrado, meu total respeito, consideração por todos os povos e todas as nações. Não é nosso intuito em nenhum momento, pelo contrário, de demonizar nenhum grupo étnico, nenhum povo, nenhuma nação. Estamos aqui tratando nações e povos dentro de uma óptica técnica, o máximo que podemos de forma científica, acadêmica, teológica e escatológica. Então, nosso total repúdio a toda e qualquer forma de demonização das nações, demonização dos seus povos. Nosso total respeito ao povo russo, ao povo chinês, ao povo americano, ao povo brasileiro, ao povo judeu, ao povo árabe, aos turcos, enfim. Os evangelhos de Jesus Cristo, Jesus nos ensina a amar todos os povos, a amar todas as nações. Então, longe de mim, longe da nossa proposta de trabalho nesse grupo e dentro dessa mídia social, trazer nenhum tipo de xenofobia, discriminação. Muitíssimo importante sabermos que aqui não cabe nenhum tipo de discriminação e demonização de nenhuma nação e nenhum povo.
certo? Então eu quero deixar isso aqui bem registrado para que não haja nenhum tipo de equívoco, de má interpretação da minha fala, da minha pessoa e das nossas áreas de pesquisa, de estudo, de ensino, enfim, de propagação desse conteúdo que tem como fundamento todo um embasamento técnico e literário, ok? Que isso fique muitíssimo bem definido na mente de todos os ouvintes. Então vamos lá, nós já falamos acerca da primeira agenda e vamos estar abordando a segunda agenda, que é a agenda do Califado Islâmico. Vamos para essa abordagem da segunda agenda, como nós falamos, não no sentido da hierarquia da importância, mas de uma forma somente didática. A primeira agenda foi a agenda do BRICS, que está no primeiro vídeo, aqui a primeira parte dessa abordagem na temática do messianismo político. A segunda agenda é a agenda do Califado Islâmico. Então, vamos a partir de agora estar presos a essa agenda do Califado Islâmico aqui nessas abordagens. O projeto da agenda do Califado Islâmico é um projeto de islamização do mundo, pelas alas do islamismo radical, certo? Essa agenda, ela tem uma visão e ambição com um projeto de dominação 100% messiânica, com a implantação da jihad islâmica, né, que é a Guerra Santa, dentro das sociedades pelo jihadismo agressivo. Esse é um ponto importante da gente entender. A agenda do Califado Islâmico, ela tem na figura do seu Messias aguardado um grande libertador, né? A palavra Messias, ela é uma palavra etimologicamente utilizada para libertador, né? A figura, né? Um conceito de um grande líder libertador, obviamente. Então, dentro do califado islâmico existe, né, essa figura aguardada dentro desse messianismo, e esse grande libertador é o homem-chave dentro do islamismo para estabelecer nas nações a crença na religião islâmica, ou seja, converter as nações ao islamismo. Então, o islamismo é uma das 3 religiões monoteístas e tem a figura do seu próprio Messias, né, que vem de Abraão, que foi o pai do monoteísmo, das 3 religiões, né, a raiz das 3 religiões monoteístas que nasceram com Abraão, o islamismo, o judaísmo e posteriormente o cristianismo. Então, o Messias islâmico, ele é o Imam Mahdi. E essa é uma temática muito complexa, né, nessa questão do Mahdi, né, como Messias islâmico, porque existem correntes dentro do islamismo que diferem acerca de certos pontos doutrinários ou de interpretação, né, de certas doutrinas islâmicas. Então, essa questão do Mahdi, do Imam Mahdi, é uma questão também complexa dentro da ciência da religião islâmica, certo? Então, como esse Messias islâmico é compreendido dentro da vertente, né, da facção xiita do islamismo, difere em alguns pontos do panorama do Islã sunita, que são opostos em alguns pontos doutrinários. E eles têm características bem distintas, né, de interpretação doutrinárias e históricas acerca dessa figura messiânica do Imam Mahdi. Então, conhecer as características do xiismo duodecimalista e a questão do imanato são imprescindíveis à compreensão do conceito messiânico xiita sobre os possíveis desdobramentos da questão que envolve, né, a figura deste Messias em um futuro remoto, a partir da expectativa do retorno do Mahdi, que é aguardado pelo grupo dos xiitas. Então, para quem deseja se aprofundar dentro dessa temática, vale muito a pena investigar, pesquisar, né, porque é também um ponto escatológico que envolve certas complexidades por conta da própria fragmentação de interpretação, hermenêutica
da compreensão, né, dessa figura messiânica dentro do islamismo, certo? Então eu deixo aqui essa recomendação para quem deseja se aprofundar dentro do messianismo islâmico. Então, esse termo, que é o termo, o Mahdi, ele foi empregado, né, desde o início do Islã, mas apenas como um epíteto honorífico, sem qualquer significado messiânico. Ele nasceu dessa forma, né? Então, como um honorífico, ele tem sido usado, em alguns casos, para descrever Muhammad, né, o profeta, bem como, né, Abraão, que foi o neto do profeta Hussein, e vários governantes omíadas. Durante a Segunda Guerra Civil, entre os anos de 680 e 692, após a morte do califa omíade Muawiyah, o termo Mahdi adquiriu um novo significado. E esse significado foi o de um governante que restauraria o Islã à sua forma perfeita e restauraria a justiça após a opressão, né, dessa guerra civil que aconteceu entre 680 e 692. Então aí nasce o conceito, né, messiânico em torno dessa figura, né, do Mahdi. Não foi um conceito que nasceu desde a fundação, né, do islamismo. Ele adquiriu contornos depois da Guerra Civil Árabe. Na tradição escatológica islâmica, o Mahdi, traduzido como o orientado, né, entenda o Mahdi como aquele, nessa tradução que nós trazemos para o português, como o orientado. E essa figura quem governará os muçulmanos nos dias que precederão o juízo final, segundo a escatologia islâmica. Então, ele não possui referências explícitas no Alcorão. Você não vai encontrar esta pessoa, esta figura, nem muito menos, né, a palavra Mahdi dentro do livro do Alcorão, que é o livro sagrado do povo islâmico. Sendo, né, que essa figura do Mahdi, ela é, na verdade, uma figura derivada dos hadiths, que são os ditos do profeta Maomé. Então ela está fora dos registros escriturísticos do Alcorão. Contudo, é uma figura, uma crença largamente difundida dentro do islamismo, em todas essas vertentes que nós falamos, né, sendo as principais xiitas e sunitas. Então é uma figura que está registrada, no caso, derivada, né, dos hadiths, que são os ditos de Muhammad que corre por fora do Alcorão, certo? Então, de acordo com a maioria desses hadiths, que são comuns tanto a sunitas quanto a xiitas, o Mahdi governará muçulmanos e exercerá a justiça antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o povo islâmico, eles acreditam na vinda do Senhor Jesus também, como os cristãos acreditam, né? E essa figura do Mahdi auxiliará o próprio Jesus Cristo na luta contra o anticristo, o último imperador. A crença existe, né, em ambos os grupos, né, tanto xiitas quanto sunitas, diferenciando-se, no entanto, com relação aos atributos e papéis, né, que cada figura, no caso, aqui interpretada por essas diferenças doutrinárias xiitas e sunitas, acreditam, eles só discorrem em certos atributos quanto ao Mahdi dentro do xiismo, né? Mas no ponto comum, todos esses fragmentos do islamismo acreditam na mesma coisa, que essa figura, né, messiânica vai aparecer no cenário, né, do mundo islâmico, e que ele tem como função no fim do mundo, ou no fim dos tempos, auxiliar a volta de Jesus Cristo, né? Então, segundo a crença do xiismo, o Mahdi já veio ao mundo e ele se ocultou. Então ele veio de forma invisível, né? Ou ficou um tempo no meio, né, do povo, e depois ele se ocultou, tendo essa posição oculta da figura dele, né, sendo estabelecida desde o século X. Então, sendo ele conhecido dentro
da mitologia, vamos dizer assim, religiosa islâmica, como o imã que foi oculto, né? Ele ficou oculto e desde o século X ele já veio ao mundo. Então está por aí no mundo, né, islâmico, esperando o momento certo dele se manifestar. No sunismo, a divergência ao seu respeito mais comum é baseada nas narrações do profeta de que o Mahdi será uma pessoa, né, uma figura, um descendente do profeta Muhammad. Não se acredita, no entanto, que ele já tenha nascido no século X, né, e está vivo por mais de 1000 anos até os dias de hoje. Então, os sunitas não acreditam nessa versão. Eles estão esperando ainda, no caso, o nascimento ou a manifestação, né, desse Mahdi. Eles não acreditam que ele nasceu no século X e está oculto até os dias de hoje. Então tem essa divergência doutrinária entre os xiitas e os sunitas dentro dessa agenda global. Ao longo da história do Islã, várias figuras também se autoproclamaram de Mahdi. Então, esse conceito de Mahdi é muito forte dentro da cultura religiosa islâmica, certo? Não é de agora. Isso já vem no decorrer da evolução do islamismo, certo? Então, o Mahdi foi esperado, aguardado no passado e continua sendo aguardado, e alguns líderes de forte influência dentro do islamismo acabaram, ao longo das suas trajetórias de liderança religiosa, se autoproclamando de Mahdi, porque eles acreditavam, naquele tempo específico da sua existência, que já se estava vivendo o tempo do fim. E aí, entre esses líderes que se autoproclamaram como Mahdi, né, nós encontramos o califa fatimida, xiita, que foi o Hakim Alá, após o qual, né, o seu trabalho foi o fundador, né, no seu trabalho, com o seu trabalho, aliás, ele foi o fundador da seita drusa, que foi fundada no século X. Nós temos também um grande líder do califado almohada, que foi o Ibn Tumart, que foi, no século XI, também considerado, enquanto vivo, um provável Mahdi, certo? Então, veja, essa figura já vem sendo aguardada e tentada, né, tentando se decifrá-lo através desses grandes líderes que passaram pela história islâmica. E também no século XI nós temos o Ghulam Mirza, que foi o fundador da seita Ahmadiyya no século XIX, né? Depois do século XI, com o califado almohada, nós temos essa figura muito importante também no islamismo, que foi conhecida como o Ghulam Mirza, fundador da seita Ahmadiyya no século XIX. Então, todos esses líderes acreditavam, sim, enquanto eles estavam vivos, né, na possibilidade deles serem o Mahdi. E eles mesmos, em certa medida, se autoproclamavam como esse Mahdi. Mas, enfim, morreram, né, e não houve o cumprimento dessa profecia, porque é uma profecia escatológica islâmica que diz respeito à conquista, né, dentro de uma agenda mundial, global. Então não se cumpriu, portanto ele ainda está sendo aguardado. Então, atualmente o islamismo radical está trabalhando com todo o empenho para preparar o caminho da manifestação do Imam Mahdi. Nós estamos vendo no cenário mundial essa agenda islâmica, ela está operando e atuando. A farta documentação que atesta, não é, essa veracidade desse projeto da agenda do califado, com a expansão das rotas comerciais e a recuperação da porta sublime, que é uma porta que identifica o Ministério das Relações Exteriores do Sultanato, que foi adotada pelos sultões otomanos desde Orlã I. Essa porta sublime é importantíssima dentro da cultura e da geopolítica islâmica, dentro dessa agenda. E essa porta sublime, né, ela foi perdida desde a queda do Império Otomano.
Aqui nesse ponto, que diz respeito a essa agenda, nós temos grandes intrincações geopolíticas, porque esse ponto aqui envolve ambições históricas, né, e um século de humilhação do mundo árabe desde o final da Segunda Guerra Mundial, que envolveu, né, a Declaração de Balfour, quando as terras árabes foram divididas entre franceses e ingleses, e logo depois da Segunda Guerra Mundial houve o fator da entrada do sionismo na Palestina, que a partir de então desencadeou a mais complexa de todas as situações que envolvem uma faixa de terra, né, dentro do contexto da Palestina, de povos árabes, de povos e da disputa pela possessão do templo de Al-Aqsa. Então aqui nós temos fatores importantíssimos dentro dessa agenda para o tempo do fim. Mas não vamos entrar ainda agora nessa seara. Bom, um dos principais eixos do conflito que envolve hoje os povos árabes e muçulmanos, obviamente, meus ouvintes, encontra-se na faixa de Gaza. Na faixa que envolve essa territorialidade da compartilhação entre palestinos e judeus, sem sombra de dúvida. Aí é um ponto altamente sensível de entrarmos dentro da nossa visão, né, contextual que envolve os conflitos que estão hoje, no ano de 2024, sendo tratados, ou travados, aliás, dentro dessa situação ali com a Palestina e a nação de Israel. Não vamos entrar nessa seara. Por enquanto, não. Então, só para a gente contextualizar a agenda do califado, nós vamos ficar com as partes técnicas que envolvem essa geopolítica e a religião islâmica dentro dessa agenda, nessa abordagem, certo? Então, até o final da Primeira Grande Guerra Mundial, toda a região da Palestina era pertencente ao Império Otomano. Então, quem comandava essa região, né, a Síria, era a Síria, inclusive, aliás, quem comandava totalmente essa região, desde a Síria, e passando também pela Transjordânia, era a porta chamada Sublime. Essa porta Sublime, né, tem uma grande importância dentro dessa visão da agenda, que envolve o califado, como nós já falamos. Então, após o fim do Império Otomano, o edifício da Porta Sublime foi transformado na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia. E, com a mudança da capital para Ankara, passou a alojar o governo provincial de Istambul. Função essa que é mantida até os dias de hoje. Então, onde está a Porta Sublime? Está na Turquia, né? Lembre-se, na agenda anterior nós falamos de Constantinopla, que era a capital mundial, né? A segunda Roma, a capital mundial do Império Romano. E que a queda de Constantinopla passa, né, o cetro, bastão do translato Impérios para a capital da Rússia, Moscou. Então, aqui na Turquia é onde está a Porta Sublime, e essa Porta Sublime está justamente no território que foi da antiga Segunda Roma, a Constantinopla, na primeira agenda. Veja como as coisas aqui estão bem costuradas historicamente, certo? Então, hoje, a Porta Sublime, que encontra-se lá na Turquia, e que pertence a esse projeto dessa segunda agenda, envolve diretamente, né, o presidente da Turquia, que se chama Erdogan. Então, apesar da Turquia não ser composta de árabes, mas é uma nação, né, composta de turcos, contudo, ela é uma nação muçulmana, ela é uma nação, né, da religião islâmica. E Erdogan, o presidente atual da Turquia, nesse jogo geopolítico, ele ambiciona recuperar não só o orgulho do Império Otomano,
mas o orgulho dos árabes que foi perdido, né? Quando houve o fim do Império Otomano, né? A perda do Império Otomano. Então, aqui nesse ponto entram as pretensões geopolíticas de Erdogan, o presidente atual da Turquia. Entram as ambições históricas, né, de se constituir um novo sultanato pós-moderno no século XXI, né, que já estamos inseridos, e da Turquia ser transformada geopoliticamente em uma espécie de catalisador para pôr o fim do século de humilhação árabe que foi instaurado sobre os povos árabes, né, desde a transição da Segunda Guerra Mundial, certo? Da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então veja que nós temos informações importantíssimas no contexto geopolítico que vai desembocar dentro do fator messiânico que envolve as questões religiosas nessa segunda agenda. Então, este século de humilhação dos povos árabes iniciou-se desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando as terras árabes elas foram divididas entre os franceses e ingleses pela Declaração de Balfour, que foi esta carta, né, de 2 de novembro de 1917, escrita pelo então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, e foi dirigida essa carta ao Walter Rothschild, o barão de Rothschild, que era o líder da comunidade judaica no Reino Unido. E foi enviada esta carta ao barão de Rothschild para que ele pudesse transmitir essa carta, né, essa declaração de Balfour, à Federação Sionista da Grã-Bretanha. E aí começa a história moderna que envolve povos árabes e judeus e esse grande conflito dentro da Palestina, né? É um conflito político e altamente religioso, que está imbricado dentro dessa agenda, como da terceira agenda que nós vamos ver também. Então, a partir dessa declaração de Balfour, essa declaração ela virou o pontapé inicial de um dos conflitos mais difíceis de resolver nos tempos modernos, sem sombra de dúvida. Essa declaração é o documento no qual o governo de uma potência da época, no caso era a Grã-Bretanha, respaldava pela primeira vez, né, o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O documento, né, a Declaração de Balfour, simboliza a pedra fundamental de Israel como Estado político, né, para os judeus. E, ao mesmo tempo, o início da Nakba, que é considerada, né, esse termo árabe que significa catástrofe palestina. Então, a Nakba é a catástrofe palestina que iniciou-se a partir da Declaração de Balfour, quando esta declaração estabeleceu a criação do Estado de Israel dentro dessa transição e transação feita dentro do Reino Unido, passando, né, para a Federação Sionista, esse direito de estabelecer Israel como Estado para os judeus dentro dos territórios que eram ocupados pelos palestinos ou pelos povos árabes. Então, a Nakba é um conceito hoje, mais do que nunca, importantíssimo para a gente entender essa agenda nos tempos atuais e todo esse conflito que estamos vivendo e que está em andamento quando nós estamos gravando este vídeo ali na Palestina com esse grande morticínio dentro das terras da Palestina, infelizmente vitimando vários milhares de palestinos, de povos, né, do povo árabe ou povo palestino dentro dessa faixa de terra. Enfim, a Declaração de Balfour foi considerado pelos povos árabes como um ato de grande traição dentro da visão dos palestinos. E aí inicia-se, né, a catástrofe da Palestina quando os sionistas tomam esse território para a sua reconquista dentro da visão bíblica que eles
né, estabeleceram como um resgate da terra perdida, que foi a herança dada por Deus a Abraão e seus descendentes. Enfim, não vamos entrar nesse mérito dentro dessa abordagem. Então, essa agenda do califado islâmico, que tem como pretensão preparar as nações para a apresentação ou ascensão do Mahdi, né, ainda não avançou conforme o planejamento dos seus grandes líderes, porque tem fatores aí que impediram até aqui o planejamento na sua execução dentro das nações. E um desses fatores é a divisão interna do Islã, a começar por Mali, indo para o Taguiquistão até o Golfo Pérsico e o Iraque, juntamente com as divisões das correntes de pensamentos e práticas políticas religiosas dos grupos sunitas, dos xiitas, dos sufis, etc., que são grupos, né, gigantes. Então, a jihad islâmica, que é a guerra santa dentro das sociedades muçulmanas, implantadas pelo jihadismo agressivo, conta hoje, né, com um grandíssimo exército árabe chamado de Hezbollah, que é o exército da Liga Árabe, e esse exército é importantíssimo, né, dentro do pensamento geoestratégico dessa região. Então, politicamente, militarmente, essa agenda tem esse exército árabe, né, essa liga importantíssima militar. A médio prazo vai se chegar a uma união desse bloco islâmico, que até o momento é extremamente desigual e desagregado. Então, tudo que está acontecendo hoje na Palestina, tudo que está envolvendo esse conflito, né, na faixa de Gaza, está servindo para aglutinar esses blocos árabes que estão desagregados. E esse bloco ele tende a se fortalecer, se unificar, e o alvo deles, politicamente, dentro dessa visão 100% messiânica do islamismo, né, tende a acelerar o andamento dessa agenda, que é a pregação do Alcorão, da religião, a disseminação da religião islâmica com cariz messiânico, justamente para preparar a ascensão do Mahdi. Isso é importante que nós entendamos. Essa agenda, ela está entre uma das mais espinhosas envolvendo as guerras bíblicas do tempo do fim. Quase toda a escatologia islâmica sobre o Mahdi coincide com as profecias apocalípticas sobre o último imperador, que é o anticristo. Então, se você quer estudar escatologia apocalíptica, você precisa necessariamente compreender, entender a dinâmica dessa agenda islâmica, como das demais agendas que nós estamos e vamos trabalhar. Isso é um ponto pacífico acerca da compreensão do desenrolar geopolítico, geoeconômico e religioso das profecias bíblicas escatológicas. Então, esse é um debate, né, que dentro dessas agendas e dentro dessa agenda do califado, que passa por eixos explicativos de grandes complexidades. Mas não nos cabe aqui, por termos um espaço reduzido dentro de uma mídia social, entrar nessas searas. Isso aqui é só um sumário bem sintetizado dessa agenda, né? Como todas as agendas que nós estamos abordando, obviamente que eu estou sumariando o máximo, né? E ainda falta muita coisa a ser trabalhada, que nós não temos tempo por conta da redução do tempo numa mídia social. Então, o que importa para nós é esclarecer, né, dentro dessa agenda, que o Islã ela tem essas pretensões messiânicas 100%, né, o Islã, e dar algumas informações que são importantes para você compreender essa agenda. Né? O Islã ele é uma teocracia política, sem sombra de dúvida, mas ele o é claramente, ele não esconde, o islamismo não esconde essa teocracia, né? E ele se autorregula internamente. E se autorregula de uma forma muitíssimo inteligente. Contudo, cabe-nos aqui, né, nesse vídeo, ressaltar o cuidado que devemos ter ao abordar tema
um tema como esse do califado e como os demais temas que envolvem as agendas, que são temas de grande magnitude. Queremos aqui ressaltar, né, nesse momento, o nosso total repúdio a toda e qualquer manifestação de islamofobia, né, porque estamos em territórios muito delicados, muito sensíveis, principalmente religiosa e politicamente. Então eu quero aqui, né, deixar registrado o meu total repúdio a toda forma de islamofobia, porque hoje é consabido que o ódio aos palestinos e os povos árabes em geral, né, o ódio ao islâmico tem sido grandemente propagado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E nós não sabemos aonde vai o alcance desse vídeo, da minha fala, enfim, de todo esse conteúdo. Então é importante que nós coloquemos aqui de forma bem esclarecedora nosso total repúdio a toda e qualquer forma de islamização ou de islamofobia, de antissemitismo ou qualquer forma de xenofobismo, né? De xenofobia, aliás. Então, veja, o nosso interesse em passar essas agendas, como nós já voltamos, nós já falamos anteriormente, é passar o conteúdo de forma técnica, didática, sem nenhuma implicação com viés ideológico, nem nenhuma implicação dentro de qualquer sentimento ou pensamento preconceituoso, com nenhuma nação, com nenhum povo. Certo? De forma muito respeitosa, estamos fazendo uma análise técnica e acadêmica destas agendas. Então, precisamos ter todo esse cuidado, porque o que articula hoje o discurso na comunidade europeia não é apenas o discurso, como já foi por muito tempo, antissemitista, como foi no passado, né? Mas, mais do que nunca, isso tem se agravado. O discurso hoje na comunidade europeia é um discurso anti-imigrante e islamofóbico. Então, há de se fazer a distinção nessas agendas. Eu convido você a buscar fazer essa distinção em todas as agendas que estão sendo abordadas dentro dessa série, entre os povos das nações envolvidas dessas agendas, que estão, em sua maioria, completamente alienados e sem conhecer, às vezes, o mínimo preciso do andamento dessas agendas que estão sendo bem elaboradas e bem executadas no tabuleiro geopolítico, certo? Então, vamos saber separar os povos envolvidos dos seus líderes religiosos e políticos que estão articulando e executando esta agenda, que foi muito bem idealizada por seus idealizadores, juntamente com seus grupos de executores que passam por várias vertentes política, religiosa, sociológicas, econômica, enfim, tudo que compõe e que dá suporte à execução dessas agendas, né? Porque são essas pessoas, líderes políticos, religiosos e os idealizadores e executores dessas agendas, que na verdade estão por trás delas, e não o povo comum. Não o povo, não as populações civis, mas aqui estamos tratando de uma agenda que existe um cérebro comandando elas, certo? E esse cérebro, composto por homens altamente requintados e sofisticados dentro das suas logísticas de execução dessas agendas, eles não aparecem para o povo comum. Suas identidades não são, na sua maioria, conhecida do grande público mundial. Eles estão por trás dos bastidores e muito dificilmente nós saberemos quem eles são, a menos que tenhamos uma veia investigativa dentro da área da pesquisa, do estudo, de forma que venhamos ter material suficientemente confiável para saber identificar o cérebro por trás de todas essas agendas, que estão muito bem ocultos, que estão nos bastidores, de quem as populações civis são vítimas e que dificilmente a identidade deles aparecerá para a grande mídia e para o conhecimento da população mundial.
Então, aqui encerramos nosso comentário, nossa abordagem sobre essa agenda islâmica, que tem essa proposta 100% messiânica, mas nós estamos abordando sempre com esse cuidado de preservar as populações que estão por trás dessas agendas, que estão dentro delas, andando segundo a jogada desse tabuleiro, sem nem saber do que e para que elas estão inseridas e do porquê delas estarem vivenciando dias como estão vivendo e ter no cenário econômico, político, mundial, todo esse sistema que está interligado dentro dessas agendas em pleno andamento, sem que as pessoas se deem conta da complexidade e da gravidade do momento em que nós estamos vivendo. Então, vamos ficar por aqui, encerramos este vídeo e essa abordagem. Esperamos que seja útil a todos que estejam ouvindo e que abra o entendimento para a complexidade desses dias que nós já estamos inseridos no palco escatológico mundial. Até a próxima agenda, onde nós vamos estar abordando a terceira agenda, que é a agenda da banca, dos conglomerados do capitalismo financeiro com as nações do Ocidente. Até a próxima e um grande abraço.